Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz a todos nós. 24 de setembro de 2022, sábado, pedimos a Deus, hoje também é dia de Santa Maria, Nossa Senhora, e o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Adélia Prado, que nasceu em 1935, dizia que o que a memória ama fica eterno. Te amo com a memória imperecível. O que a memória ama fica eterno. A gente busca a eternidade, e a eternidade passa necessariamente pelo sonho de que eu vivo uma vida movidos pela fé, pelo meu modo de agir, de me comportar, de modo que a gente seja aprovado por Deus e que a gente consiga permanecer na eternidade, na esfera de Deus. É isso que nós professamos na nossa fé. Nós vivemos num mundo diferenciado, num mundo mais complicado, muito sensível, e é difícil às vezes a gente falar, porque a gente é censurado de todos os lados, vigiados e controlados, e a gente, às vezes as pessoas querem que a gente fale aquilo que elas querem ouvir, e quando você não fala o que elas querem ouvir, você é condenado, julgado, reprovado, e a gente vive essa situação complicada. Hoje já existe o que chama de metaverso. Metaverso é oferecer algo que não existe pelos meios de comunicação, pela internet, em que você compra aquilo e você tem a sensação de que você tem. São os avatares da vida, né? São os avatares da vida. Você vive um mundo, você está num lugar, você vive um mundo que não existe. Você não existe, mas você vive todas as sensações, os sentimentos, toda aquela realidade lá. E, por um outro lado, também hoje as profissões do mundo são os nexialistas, né? São os que vão anexando tudo, porque os especialistas eles não conseguem sair da profundidade do seu conhecimento. E o mundo hoje vai acabar sendo organizado e administrado por aqueles que não são especialistas, mas são capazes de coordenar todos os especialistas e fazer com que a coisa funcione. É a função do administrador, né? É a função do administrador. Nós caminhamos com Jesus. O evangelho que nós ouvimos, nós estamos com Jesus no finalzinho da sua atividade na Galileia, a região periférica, a região dos pagãos. Jesus está terminando ali a sua atividade e está quase tomando a decisão de ir fazer a sua viagem até Jerusalém, a última viagem dele. Por isso o Evangelho continua nos dizendo, naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus agora é um homem que tudo que faz gera admiração. Jesus já está sendo falado lá no mundo de Herodes, o povo já reconhece Jesus como profeta, então todo mundo está admirado com o que Jesus fazia. Há uma admiração, há um reconhecimento de que Jesus não é qualquer um, que Jesus está dizendo coisas diferentes, e já é um reconhecimento que Jesus está na esfera dos profetas. Não é um reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus encarnado na nossa realidade.
viu? Então Jesus disse aos seus discípulos, prestai atenção, essa que é a contradição da vida, né? Jesus é um homem já de fama, um homem chamado de profeta, todo mundo admira, todo mundo reconhece, e agora Jesus diz um discurso totalmente contrário para os seus discípulos. Prestai atenção, bem atenção a estas palavras que eu vou dizer. Então Jesus chama a atenção dos discípulos. Nós estamos num contexto de fama, de sucesso, de reconhecimento, de admiração, e aí Jesus chama a atenção dos seus discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O ser humano, Jesus, vai ser entregue na mão dos homens. Esses homens já foram nomeados, são autoridades, fariseus, anciãos, doutores da lei, homens importantes do poder político, econômico, ideológico do Sinédrio, que estão em Jerusalém. Então Jesus vai dizendo, pessoal, vocês estão encantados com essa fama aí, com essa falação, mas eu quero que vocês prestem atenção, que haverá um problema aqui, que haverá uma rejeição, que a minha humanidade vai ser entregue nas mãos dos homens, da turminha do poder. E o que é a reação dos discípulos? Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. É o drama da nossa vida, em que a gente está encantado com o sucesso, com a fama, e passa um pouco que a gente não quer entender o problema que há por trás disso. É por isso que muitas vezes na igreja, praticamente, esses que começam a ter muita fama, ser admirados, aplaudidos, fazer shows, sucesso, viver na mídia, frequentar todos os problemas, chega um momento eles se perdem, eles entram em depressão, eles têm síndrome de pânico, e aí aproveita também para ficar se expondo, fala o que quer, e aí depois que na hora que for entender que eu estou seguindo um homem que vai ser entregue, a gente não quer participar disso. A gente quer participar da fama, a gente quer participar do sucesso, nós queremos ser admirados, viu? A gente quer ser admirados, a gente deseja isso, né? A gente deseja ser admirados, viu? Reconhecidos, aplaudidos, viu? E andar com seguranças, e andar com escoltas, e andar fortemente vigiados e tudo mais. O problema é que Jesus diz, mas esse homem que está sendo admirado vai ser entregue na mão dos homens. E os discípulos não entendiam nada. E não era para entender mesmo, né? Não tinha experiência da ressurreição, ainda eram fracos na fé, ainda estavam atrapalhados, ainda pensavam num Jesus muito heróico. Nós vamos conquistar o mundo, nós estamos com fama, nós estamos aí. E esse é o drama da vida, a dificuldade de seguir Jesus. Como é que eu, encantado com esse mundo admirado, agora escuto que esse homem que gera tanta admiração vai ser entregue nas mãos dos homens? E essa angústia dos discípulos, às vezes é a angústia de todos nós. Às vezes é o drama de todos nós. Por isso que a gente vive essa incerteza, a gente faz um discurso religioso de sucesso, de fama, de milagres, depois eu me deparo com alguém doente na minha casa e eu não sei o que fazer. Em alguns momentos parece que a fé nossa vive em dois ambientes paralelos, ou nós temos uma vida dupla. Tem a minha vida de oração na igreja, depois eu tenho a minha vida lá fora. E que elas não se encontram, Eu tenho o meu modo de agir lá fora, de comportar lá fora, e minha conduta lá fora, e depois eu chego na igreja e começo a dar uma de moralista. E aí você descobre que, olha, você parece que andou mexendo com gente casada, você parece que não andou aí se comportando muito bem, você parece que não tem uma conduta muito correta, parece que você não é muito honesto economicamente, parece que você não respeita muito gente que já está comprometida. Quer dizer, essas coisas loucas da vida. Eu falo, seguir um Jesus que gera admiração para um povo, mas esse homem me fala. E é claro que a gente tem medo de perguntar, porque a gente tem medo às vezes de dizer, viu? De perguntar e receber uma resposta.
viu? Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente perguntar para alguém: o que você acha que eu sou? Porque pode ser que a resposta seja dura, difícil. Viu? O que você pensa a meu respeito? Viu? Quando a resposta é boa, até que nos alegra, mas quando a resposta é ruim, nos entristece muito. Então a minha prece de hoje é que a gente tenha coragem de seguir esse Jesus que vai ser entregue, viu? Que a gente tenha coragem de suportar a confusão e a nossa ignorância de entender certas coisas, de compreender certas coisas, que a gente tenha sabedoria de poder refletir um pouco mais sobre Deus na nossa vida, e que a igreja também possa ter a sabedoria de ter um pouco mais de consciência da sua responsabilidade e testemunho que ela tem que dar no mundo. Principalmente quando a gente vê uma igreja polarizada também, entre conservador e progressista, entre direita e esquerda, como se o mundo da política fosse mais importante do que o mundo de Deus. Ou quando a igreja começa a servir ao mundo do poder, ou da política, e ser usada, e aí nós vamos instrumentalizando a fé. Isso é algo que acontece muito no período das eleições, em que a gente utiliza da estrutura religiosa para poder instrumentalizar quem tem fé para me servir. Porque eu sou Deus, eu sou representante de Deus no mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e nos dê uma consciência e coragem para suportar a nossa ignorância e coragem para aguentar a informação que Jesus nos dá, que a gente não quer ouvir de modo nenhum. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Um abraço, até mais.